Bom dia! A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. É com muita alegria que nós estamos aqui mais um dia para celebrar a graça do Senhor, para que a honra e a glória dele seja exaltada. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Que o Senhor venha falar no coração de cada um, que não seja nós, mas que seja o Senhor. Que essa palavra venha edificar a vida de cada um, que o Senhor abençoe a vida do nosso pastor Rafael, que essa palavra, ó Deus, venha em encontro, Pai, a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a graça e a paz, hoje nós teremos a honra de ouvir a ministração do meu querido pastor Rafael, que me autorizou a compartilhar a palavra de hoje com vocês. É com muito carinho que eu venho compartilhar essa palavra. O tema da palavra é A Noite Vai Passar, e é uma palavra que me edificou muito e eu espero que ela venha edificar muito a sua vida. Fique atento a cada detalhe, que o Espírito Santo do Senhor fale profundamente com vocês, assim como falou comigo. Um excelente domingo, que o Espírito Santo do Senhor abençoe a sua vida no nome de Jesus. Visitação do Senhor. É verdade que o Senhor ele sempre está conosco, né? Porque Ele habita em nós, Ele mora em nós. Não é que Ele vem nos visitar, né? Quem está fazendo uma visita, obviamente, ele não reside naquele lugar, está só fazendo uma visita. Mas quando eu digo aqui essa visitação do Senhor aqui, eu estou me referindo a manifestações mais iminentes e mais poderosas da parte do Senhor. Eu creio que o Senhor, Ele habita em nós, Ele mora em nós, nós somos a sua casa, somos a sua moradia, mas nós precisamos assim admitir que há momentos, há estações nas nossas vidas onde nós sentimos mais esse fluir da parte de Deus, sentimos mais dessa presença, dessa unção, e nessas ocasiões, nesses momentos assim, é fácil você orar, é fácil às vezes você receber revelação da palavra, você desfrutar ali de algo poderoso. Os frutos, eles assim brotam de uma forma abundante, e nós nesses momentos de grandes manifestações assim, do poder e da unção de Deus, nós temos muita disposição para servir a Deus, não é verdade? Então você está ali passando por um momento muito bom, de muita unção, muita vida de Deus, você vai ter disposição para servir a Deus, você não vai ter dificuldade nessas horas. Mas nós precisamos reconhecer, irmãos, que há outros momentos em que nós, queiramos ou não, fazem parte da nossa vida. Momentos difíceis, momentos às vezes de luto, de tribulação. Todos nós, inevitavelmente, nós vamos passar por noites escuras, né? Noites sombrias. Isso faz parte da vida. Ah, pastor, eu não gostaria que esses momentos viessem sobre a minha vida. Não, mas eles fazem parte. São ciclos, são estações, eles simplesmente surgem, aparecem nas nossas vidas. E olha, eu vou te dizer algo da parte de Deus, querido. Enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos sujeitos a essas noites. Por isso que o Senhor, Ele falou, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Então, quais são essas aflições? São essas noites. Elas vêm, elas fazem parte, mas a promessa do Senhor para cada um de nós, que está lá em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 5, é que chegará o dia em que não mais haverá noite. Amém. Vai chegar o dia que não haverá mais noite. Amém. Não haverá mais noites para nós. Eu não sei como que você está. Talvez você está passando por um momento, né, por uma situação, um tempo de muitas lutas, de lágrimas. Talvez a depressão tenha assaltado assim o seu coração, e muitas vezes você simplesmente não consegue entender o que está acontecendo. Não é verdade?
tem dia que você olha e fala, meu Deus, mas é ataque de tanto lado, é tanta luta, é tanta tribulação. O que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso tudo? O que houve? Será que há brecha? É isso que as pessoas normalmente já começam a questionar. Será que eu dei legalidade? Será que eu estou dando brecha para o inimigo? Olha, às vezes você não consegue entender o que está acontecendo. Mas saiba, querido, que o Senhor, Ele sabe exatamente o que você tem passado. Esse é um tempo de uma noite sombria. E lá no Salmo 16, no verso 7, Salmo 16, no versículo 7, a Bíblia diz, bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite, o meu coração me ensina. Então, quando você estiver no meio da noite, eu quero que você lembre-se que mesmo nas circunstâncias difíceis, nos momentos complicados ali, o Senhor, como diz aqui no Salmo 16, no verso 7, o Senhor vai instruir você, Ele vai aconselhar você, Ele vai proferir ensinamentos para você. Então, você precisa lembrar que nessas situações há ensinamentos da parte do Senhor para a sua vida. Olha, irmão, eu sei que muitas vezes não é que nós estamos passando por problemas. Muitas vezes nós mesmos é que somos o problema. Gente que tem causado esses problemas, muitas vezes nós mesmos é que fizemos ali a bagunça e a gente não sabe como sair dela. Às vezes você se envolveu numa situação tão complicada e você arrumou tanta confusão que você olha em volta e fala, meu Deus, como é que eu vou sair disso daqui? Como é que eu vou me livrar dessa situação? Então, às vezes você está meio perdido, não sabe como resolver, não sabe como escapar daquela situação. Mas olha, na maioria das vezes, a crise da noite que nós estamos aqui atravessando, a maior parte das vezes, elas são resultados de ataques do diabo contra as nossas vidas. É o inimigo que vem muitas vezes para atacar você, para tentar atingir você, para ferir você. Você precisa entender que você está em uma guerra espiritual. E nós temos um inimigo. Nosso inimigo é o diabo. Me lembra minha mãe? Ela fala, não, deixa o diabo de lá e eu fico de cá. Eu não quero mexer com ele, para ele também não mexer comigo. Ela me fala. Eu falei, mãe, as coisas não funcionam dessa forma. Porque a partir do momento que a senhora entregou a vida para Jesus, automaticamente a senhora foi inserida em uma guerra, em uma batalha espiritual. Ela, mas eu não quero mexer com esse negócio de guerra. Eu falei, não, mas faz parte. Mas a senhora precisa alegrar o coração, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Você não é apenas vencedor, você é mais do que vencedor. Então você está numa guerra espiritual. E essa é uma das razões porque no céu não vai haver noite. Nós falamos aqui que não vai ter noite no céu. Por que não vai ter noite no céu? Porque não haverá mais inimigos. Todos os nossos inimigos, eles terão sido derrotados. Portanto, querido, tenha bom ânimo. A noite vai passar. Você pode ter certeza que a noite vai passar e a alegria, ela virá encontrar com você pela manhã. Por isso que a Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. Está lá no Salmo 30, no verso 5. Então, a Bíblia fala que a alegria, ela vem pela manhã. Por que a alegria vem? Porque a alegria é uma pessoa. A alegria é a própria pessoa do Senhor Jesus. É por isso que talvez você pode chorar a noite inteira, passar por luta, por dificuldade, por tribulação, mas pela manhã as mãos do Senhor estarão estendidas para você. Ele vem para te socorrer, para te abraçar. Amém, queridos? Então na Bíblia nós temos aqui o exemplo de muitas pessoas que passaram por noites. Pessoas que enfrentaram noites.
Lá em Gênesis, no capítulo 14, você pode ler a respeito de Abraão, né, que teve uma grande vitória. Abraão foi alguém que foi justificado. Quantos creem que Abraão foi justificado? Agora, quando que Abraão foi justificado? Ele foi justificado à noite. À noite ele foi justificado. Como eu disse, em Gênesis, no capítulo 14, nós lemos aqui a respeito de Abraão. Abraão, ele teve assim uma grande vitória. A Bíblia diz que ele, juntamente com seus 318 homens, eles haviam vencido ali um exército de 4 reis. Uau, que coisa impressionante! 4 reis, 4 exércitos se levantaram contra eles. Mas eles, com 318 homens, venceram. Então aquilo foi algo assim tão extraordinário, algo sensacional que aconteceu. Mas acontece que na volta ali dessa guerra, na volta dessa batalha de Abraão, com esses 318 homens aqui, a Bíblia diz que Melquisedeque, rei de Salém, ele veio ao encontro de Abraão, veio encontrar com ele. E a Bíblia diz que ele trouxe pão e vinho. Quando nós falamos de pão e vinho, você lembra do quê? Da ceia. Melquisedeque chegou com pão e com vinho. E a Bíblia diz que ele abençoou Abraão em nome do Deus Altíssimo. E Abraão, ele cheio ali de gratidão, né, ao Senhor, a Bíblia diz que ele entregou o dízimo de tudo aquilo que ele possuía. Sabe de uma coisa? Todas as vezes que você entrega o seu dízimo aqui, você não está fazendo por causa da lei, por causa de uma ordenança, não está fazendo por causa de uma obrigação, ou porque você está com medo da maldição te pegar. Você entrega o dízimo como forma e expressão de gratidão ao Senhor. Alguém pode dizer amém por isso? Amém. Então todas as vezes que você devolve o seu dízimo, o ato de devolver o dízimo, de entregar o dízimo, é uma expressão de gratidão. Então, Abraão, ele estava como um crente no final de uma conferência, ou seja, cheio de fé, cheio de alegria. Ontem, no feriado, eu estava ministrando uma conferência da nossa igreja lá em Brasília. Estava vendo os irmãos cheios de fé, de ousadia, de alegria, todo mundo saltitante. Eu penso que Abraão estava do mesmo jeito aqui, né? Voltando de uma batalha, de uma grande guerra, e o Senhor deu grande livramento, uma grande vitória, de uma forma extraordinária, sensacional. Ele estava cheio de alegria e cheio de fé. Isso no capítulo 14 de Gênesis. Mas, no capítulo seguinte, no capítulo 15, o Senhor, ele vem ter com Abraão novamente. O Senhor fala para ele: olha, Abraão, não temas. Eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Olha a situação. Capítulo 14, uma grande vitória. Abraão saltitante de alegria, né? Participa da ceia, devolve o dízimo. Mas no capítulo 15 o Senhor aparece para ele e fala: você não precisa ter medo. Eu sou o seu escudo. E o seu galardão será muito grande. Então, há duas coisas aqui nesse texto que nós acabamos de ler, que nós precisamos estar atentos. Quais são essas duas coisas? A primeira é que Abraão estava com medo. Mas como assim estava com medo? Ele acabou de ter uma grande vitória. Mas o Senhor falou para ele não ter medo. Ele estava com medo. E você pode ter certeza que o Senhor só vai dizer para você não tenha medo quando você estiver sentindo medo. Não há lógica Deus falar para você não ter medo sendo que você não está com medo. Abraão estava com medo. O Senhor aparece para ele e fala: Abraão, não temas, não tenha medo. Eu sou o seu escudo. Agora eu te pergunto, por que Abraão estaria assim com medo depois de uma vitória tão grande contra 4 reis? Por que ele ficou com medo? Ele tinha derrotado 4 exércitos, 4 reis. Abraão talvez estivesse ali, né, avaliando, pensando que esses generais desses exércitos ali, eles estariam se organizando, tramando
uma maneira para contra-atacar ele. E é exatamente nesse momento que o Senhor aparece para ele em uma visão. Qual que era a visão? A visão era de um escudo. Não é um escudo igual aquele, né, redondinho do Capitão América, né, que segura aquela coisinha redonda. Parece mais uma tampa de panela. Não é esse tipo de escudo. A visão do escudo que Abraão ele teve ali era um escudo assim que protegia o corpo inteiro. Quando ele colocava ele à frente, protegia desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Ele ficava completamente protegido. Então Abraão, irmão, certamente estava angustiado, sem conseguir dormir. Aí nessa hora o Senhor dá uma visão para ele desse escudo que está protegendo, guardando ele, né, dando uma espécie de uma proteção. Presta atenção no que eu vou te falar. Hoje, todos nós, a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão. Amém. Quantos filhos de Abraão nós temos aqui? Amém. Você como filho de Abraão, do mesmo jeito que Abraão pôde desfrutar dessa proteção, desse escudo, hoje, da mesma forma, você pode desfrutar da promessa da proteção sobre a sua vida. Portanto, querido, à noite, quando você estiver sob ataque, sem conseguir dormir, se sentindo amedrontado, né, você precisa saber que o Senhor, Ele é o seu escudo. E Ele vai proteger você por completo. Você vai receber um cântico da parte do Senhor durante a noite. Pastor, como assim? Jó diz isso. Lá em Jó, no capítulo 35, no verso 10, lá diz que o Senhor, Ele nos dá cânticos de vitória durante a noite. Então, quando você estiver sendo atacado pelo inimigo à noite, com angústia, com insônia, com medo dos ataques do diabo ali, o Senhor vai colocar um cântico de vitória na sua boca. Você vai ser guardado e protegido. Olha, irmãos, na palavra de Deus, a noite ela é um símbolo assim de muitas lutas. Na Bíblia, a noite ela é símbolo de provações, de lutas, de tristezas. Mas a noite ela não é só um símbolo. A própria noite pode ser muito angustiante, insônia. A própria noite ela pode ser algo assim muito difícil, terrível para nós. Mas adiante aqui, o Senhor ele conduz Abraão para o lado de fora, aqui em Gênesis. E aí o Senhor ele fala para Abraão olhar para o céu. E o Senhor fala para ele poder contar as estrelas. Quantos se lembram disso na palavra de Deus? O Senhor leva ele para fora, manda ele olhar para o céu e fala para ele contar as estrelas. E é exatamente nesse momento que nós ficamos aqui sabendo que era noite. Por quê? Você só pode enxergar as estrelas à noite. Você só consegue contar a estrela à noite. Durante o dia você não vê as estrelas. Você não consegue ter um contato visual com as estrelas. Abraão viu as estrelas, precisou contá-las. Por isso nós sabemos que era noite. Eu quero te dizer, querido, que os nossos maiores desafios, eles são durante a noite. É à noite que eles acontecem. As noites, elas costumam ser assim severas. Nós sofremos muitas vezes com insônia. Muitas vezes é um momento assim que nós sentimos mais a solidão, a depressão, o medo que vem bater na porta do nosso coração para roubar a nossa paz. Quando nós estamos doentes, normalmente à noite assim é o momento que a febre, ela, a dor, ela parece assim mais lacinante, parece mais aguda. Todas as pessoas que estão internadas em hospitais, você pode ter certeza, à noite é o momento mais difícil para eles. Quando da meia-noite para frente, uma coisa assim, é assustador o que acontece.
Então a noite ela é difícil. À noite nós muitas vezes somos atacados, somos atribulados ali. Muitas vezes nós sofremos à noite. A palavra do Senhor, ela declara lá em Gênesis, no capítulo 15, no verso 6, a Bíblia declara que Abraão, ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Presta atenção no que eu vou te dizer. No meio da noite, quando você estiver cercado por pensamentos de angústia, de medo, de solidão, você pode ter certeza que se você crer no Senhor, assim como Abraão creu em Deus, você será justificado durante a noite. Abraão, nesse momento noturno de muitas lutas, a Bíblia diz que ele creu em Deus. Eu quero te desafiar aqui. No meio da noite, quando você estiver passando por esses momentos de lutas, eu quero te desafiar a crer no Senhor. Crer que o Senhor está cuidando de você, que tudo está debaixo do controle do Senhor, e que a noite vai passar, o sol vai brilhar e você vai desfrutar da vitória do Senhor. Porque foi no momento sombrio de uma noite escura que Abraão, a Bíblia diz que ele creu no Senhor e ele foi justificado. Muitas vezes durante a noite o diabo vem para te acusar, vem para te condenar. Às vezes do nada você acorda à noite e vem pensamentos, pensamentos de derrota, de fracasso, de enfermidades, pensamentos terríveis, você perde o sono, e aí o inimigo vem para acusar você, para te condenar, para falar, olha, você está passando por tudo isso, porque você não é fiel, você está passando por essa situação, porque você tem aprontado, você não tem sido fiel, você tem feito tantas coisas de errado. O diabo vem para acusar você, vem para condenar você. É por isso que é nessa hora que você tem que crer no Senhor, ter fé, porque quando você crê, você é justificado. Por isso que a Bíblia diz, Paulo diz em Romanos, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. No meio da noite, quando o inimigo se levantar para condenar você, para acusar você, declare que você é justiça de Deus em Cristo Jesus, que você é justificado. E ao declarar a justiça de Deus em Cristo sobre a sua vida, o seu coração vai se encher de paz, vai se encher de refrigério, vai se encher de paz novamente. A palavra de Deus nos conta a respeito de Daniel, que Daniel também passou por uma noite escura, uma noite com leões. Há 2 semanas atrás eu ministrei aqui a respeito de Daniel. E Daniel passou uma noite assim longa, em uma cova, deitado ali com leões, de uma maneira assim simbólica, irmãos. Todos nós já enfrentamos leões durante a noite. Pastor, como assim? Talvez você enfrentou um leão da enfermidade durante a noite. Talvez você já enfrentou um leão de uma crise conjugal durante a noite. Talvez você já enfrentou um leão de uma crise financeira durante a noite. Ou até mesmo um leão de uma crise espiritual. Então todos nós já dormimos com leões de alguma maneira. De alguma forma você já dormiu, já passou a noite com leões. Então você sabe muito bem a história. Há 2 semanas atrás eu ministrei para você em cima dessa passagem. Só quero recapitular para você, Daniel. A Bíblia fala que ele era um homem irrepreensível, temente ao Senhor, que orava 3 vezes por dia. Ele ia para a casa dele, entrava para o quarto, no lugar mais alto, ele abria as janelas, e ele ajoelhava e orava ao Senhor. E aí 3 oficiais ali, tomados da inveja, porque o rei Dario queria colocar Daniel como um primeiro-ministro, como tipo um governador ali sobre toda a província. E aí acontece que eles, tomados por inveja, eles convenceram o rei Dario a fazer uma lei, um decreto, que durante um mês ninguém poderia
orar a nenhum homem, a nenhum Deus que não fosse o rei. E aí o rei, ele sancionou essa lei. E lá, né, a lei dos Medo-Persas, uma vez que ela fosse sancionada, ela não poderia ser alterada nem revogada, ela tinha que ser cumprida ao pé da letra. E aí acontece que esses camaradas chegaram lá, Daniel, ele não mudou a postura dele, né, como ele sempre orava, sempre se consagrava ao Senhor. Ele, como fazia todos os dias, naquele dia ele foi para a casa dele, entrou para o quarto, abriu as janelas, ajoelhou e estava orando. Os caras chegaram e viram ele orando, correram até o rei Dario e falaram: olha, lembra do decreto, lembra da lei que foi promulgada. Então, né, Daniel está lá, ele está lá orando e tal. E aí o rei, né, simplesmente teve que executar a lei ao qual ele mesmo havia criado. Então aí o rei Dario teve que condenar Daniel à cova dos leões, a passar uma noite com os leões. E acontece que o rei gostava demais, amava Daniel. Daniel era alguém excelente, era alguém irrepreensível, diz a palavra do Senhor. E o rei, naquela noite, ele não dormiu, não aceitou ninguém vir tocar nenhum tipo de música para ele. Ele promulgou um jejum. E aí no outro dia cedo, quando o sol nasceu, ele saiu correndo, e ele foi até onde Daniel tinha sido lançado, e ele chegou lá, e ele gritou por Daniel, e a palavra do Senhor diz que Daniel estava vivo. Ele falou: ó, rei, vive eternamente, né? Deus livrou Daniel ali daqueles leões. Então Daniel, ele passou por esse momento assim muito difícil, muito complicado, né? Mesmo sendo alguém justo, alguém irrepreensível. Então isso nos mostra que muitas vezes você não aprontou nada de errado, mas o inimigo está tramando contra você, e mesmo que o inimigo consiga lançar você em uma cova de leões, lá nessa cova o Senhor estará com você. Amém. Você não está sozinho. Eu sei que muitas vezes durante a noite nós ficamos pensando: onde está o Senhor? Porque é isso que muitas vezes o diabo fala na sua cabeça. Que ele fala: onde está o seu Deus? Você é líder de célula, você é anfitrião de célula, você está envolvido na vida da igreja, mas olha aí, cadê Deus nessa hora para livrar você, para te tirar dessa situação, dessa circunstância? O inimigo, ele vem às vezes para te acusar, para te condenar, e às vezes você fica procurando a brecha. Você fica: onde que eu errei? Onde que eu falhei? Qual foi a legalidade que eu dei para o inimigo vir me atacar? Querido, você é como Daniel. Daniel não fez nada de errado, não aprontou nada. Fizeram contra ele, armaram contra ele. E o Senhor deu livramento para ele. Assim como foi com Daniel, vai ser com você. Glória a Deus. Ainda que leões estejam cercando você, você não está sozinho, o Senhor está com você. Por isso que o Senhor diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei, eu estarei convosco todos os dias. A Bíblia diz que quando o rei ouviu essas coisas, ele ficou assim penalizado por Daniel, empenhou de todas as formas ali para salvá-lo da condenação. A Bíblia está lá em Daniel capítulo 6, do verso 1 até o verso 16. E como eu disse para você, ele foi lançado na cova. E ele esteve ali naquela cova durante toda a noite. Foi uma noite longa, sim, escura, de provação, né, de muitos questionamentos talvez. Mas no final, o Senhor deu o livramento para Daniel. Por que Deus deu o livramento para ele? Por que Daniel ele foi livrado ali no meio da noite? Presta atenção, por que eu estou te perguntando isso? Porque da mesma forma como Abraão, ele recebeu o livramento, ele foi justificado, do mesmo jeito foi com Daniel. Daniel, ele venceu a noite escura unicamente porque ele creu no Senhor. A Bíblia diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Daniel também recebeu o livramento porque ele creu no Senhor. Vamos ler Daniel capítulo 6, verso 23. Olha o que a Bíblia diz. Que então o rei se alegrou sobremaneira
e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele. Por quê? O que está escrito aí? Alô? Tem alguém aqui comigo? Amém. Olha o que a Bíblia diz. Que então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele. Por quê? Ele tinha confiado em Deus. Sabe por que não aconteceu nada com Daniel, mesmo cercado por leões? Porque ele creu. Olha, querido, nessa manhã eu quero desafiar você, que independente da circunstância, da situação, independente do que você esteja passando, quero te desafiar a crer no Aleluia! Senhor. Creia no Senhor. Daniel, ele creu no Senhor. Portanto, quando você estiver passando pela noite escura e você não compreendeu o que está acontecendo, ainda que você não consiga entender nada do que esteja acontecendo com você, resolva crer no Senhor. Simplesmente creia no Senhor. Não há nada a fazer a não ser crer no Senhor. Amém, queridos? Creia no Senhor. O Senhor vai dar o livramento para você. Olha, a maior parte aqui dos salmos foram escritos pelo rei Davi. Mas o Salmo 127, ele foi escrito por Salomão, filho de Davi. E a Bíblia diz no Salmo 127, no versículo 2, olha o que a Bíblia diz. Que inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto Dorme. Presta atenção no que eu vou te dizer. Os seus amados, eles recebem enquanto dormem. Aleluia! Quantos são amados aqui do céu? Você precisa dormir mais. Glória a Deus! Diga aleluia. Aleluia! Estou precisando. Você precisa dormir mais. Dormir fala a respeito de descanso. Descansar no Senhor. Então, Salomão escreveu esse Salmo 127, verso 2, ele fala que inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde, levantar muito cedo e dormir muito tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados o Senhor dá enquanto eles dormem. Então, em si mesmo, querido, não tem nada de errado você levantar de madrugada. Porque tem gente que levanta de madrugada para correr. Calço, tênis e vai. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado você levantar de madrugada, você dormir tarde, ou comer o pão granjeado assim, de uma forma penosa. Mas se você está dormindo tarde e se levantando assim de madrugada, porque você está angustiado, porque você está ansioso, você não consegue dormir, então você está comendo um pão de dores e angústia. Um pão ganho penosamente, né, na palavra de Deus. Isso é um hebraísmo, né, que significa algo assim que é cheio de ansiedade, cheio de preocupação. Você não tem que andar ansioso, preocupado, debaixo de angústia. Por isso que a Bíblia fala: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo sejam conhecidas as suas petições diante do Senhor. Não fica ansioso, não fica preocupado, porque a ansiedade, além de não resolver nada, só vai piorar as coisas. Então o Senhor, ele está dizendo que uma vida vivida dessa forma, debaixo de angústia, ansiedade, preocupação, é uma vida assim inútil. Por que é uma vida inútil? Porque essa não é a vida que Deus preparou para nós. Amém. A Bíblia diz que Ele veio para nos dar vida e vida em
Abundância. Olha, irmãos, nós precisamos descansar a nossa alma, sabe, e dormir o descanso do Senhor todos os dias. Aleluia. A promessa do Pai é que aos seus amados Ele dá, enquanto eles o quê? Dormem. Então Salomão, ele é o autor desse salmo. E Salomão, ele também era chamado de Gedidias. Gedidias. Sabe o que significa Gedidias? Gedidias significa amado do Senhor. Lá em 2 Samuel capítulo 12, no verso 25, 2 Samuel 12, 25, a Bíblia diz que Davi o entregou nas mãos do profeta Natã. E este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. O pai de Salomão era Davi. Seu pai era Davi, cujo o nome Davi tem a mesma raiz no hebraico. Sabe o que significa Davi? Amado. Presta atenção, querido. É necessário um Davi, que quer dizer amado, para derrubar e vencer Golias, o gigante. Mas também é necessário um Gedidias, amado do Senhor, para edificar a casa de Deus. Olha, você precisa saber que é amado para você vencer o inimigo e edificar a casa de Deus. Todas as vezes que você sabe que você é amado, os seus inimigos são vencidos. Todas as vezes que você sabe que é amado, a casa de Deus pode ser edificada. Davi providenciou tudo o que era necessário para que o templo, casa de Deus naquela época, fosse construído. Salomão foi quem usou todos os recursos que o pai dele providenciou e construiu o templo, que era a casa de Deus. Então somente alguém que era amado que traz a provisão, e o que é amado do Senhor produz a edificação. Olha, você não edifica a casa de Deus, não lidera célula, não é um anfitrião por obrigação, porque você tem uma dívida com Deus, porque se você não fizer, Deus vai ficar irado com você, a maldição vai não. Tudo que nós fazemos é fruto da revelação de que nós somos filhos amados de Deus. Agora aqui nós ficamos sabendo que aos seus amados o Senhor, Ele dá enquanto eles dormem. E essa afirmação, irmãos, ela pode ter dois sentidos. Por quê? Primeiro, pode significar que o Senhor, Ele dá o sono aos seus amados, de forma que eles recebem enquanto eles estão descansando. Mas também pode ter o sentido de que Deus, Ele trabalha pelos seus, aqueles que são amados, até mesmo quando eles estão dormindo. Aleluia. Ou seja, quando você tem revelação, entendimento, clareza de que você é amado de um jeito ou de outro, a bênção de Deus vai cercar você. Aleluia. Você vai receber livramento, proteção, provisão, suprimento, tudo que for necessário, o Senhor vai entregar para você. Mas o ponto central é que você precisa sim ter um profundo sentimento de que você é amado. Quantas pessoas se relacionam com Deus com medo? Um Deus irado, que a qualquer momento vai pesar a mão, e que a maldição vai pegar você. Meu Deus, o Senhor é seu Pai. A Bíblia diz que Ele está planejando coisas boas para você. Pastor, mas se Ele é meu Pai, Ele cuida de mim, por que eu estou enfrentando essa noite tão longa? Saiba que a noite vai passar, o sol vai nascer, o dia vai brilhar, e você vai desfrutar da bênção, do amor, da provisão, de tudo que o Senhor reservou para você. Quando você crê e sabe que você é amado, você vai passar pela noite. Porque tem gente que acha que ele, pelo fato de saber que é amado, não vai ter mais noite. Não, a noite vai vir, ela é inevitável. Lembra que eu falei?
Mas quando você sabe que você é amado, que você crê que você é amado, independente das circunstâncias, você vai passar pela noite, só que diferente. Você vai passar no descanso. Assim como Daniel deitou no meio dos leões, acho que ele deve ter olhado para um lado, para o outro, puxou um leão para cá, usou a juba dele para fazer um travesseiro. Às vezes o frio veio para bater, né? Às vezes ele encostou no leão ali, todo peludo, e se aqueceu. Ou seja, ele usou aquilo que era para ser uma tragédia, para se tornar uma grande bênção na vida dele. Porque é isso que a Bíblia fala, que Deus tem o poder de transformar aquilo que era para ser maldição em bênção. O Senhor está cuidando de você, está cuidando dos seus filhos, está cuidando da sua casa. Você vai passar pela noite escura, mas no descanso. E sabe uma coisa? Enquanto você descansa no Senhor, o Senhor está dando provisão para você. Amém. Ele está cuidando de tudo. Amém. Você está passando pela noite difícil, mas enquanto você está lá dormindo, descansando, o Senhor está trabalhando. Outro dia, quando você levantar, tudo já está resolvido. Aleluia. A palavra do Senhor para você vai ser: olha, meu filho, está consumado. Glória a Deus. Terminado. O que precisava ser feito, eu já resolvi enquanto você estava dormindo. Pastor, mas quando que o Senhor virá? Presta atenção, Ele virá na hora mais escura. No momento mais difícil, o Senhor vai vir. A Bíblia diz em Mateus capítulo 14, verso 22. A Bíblia diz que logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, qual vigília? Na quarta vigília da noite, já estava de noite, na quarta vigília, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente, fala assim, imediatamente. O texto diz: mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Glória a Deus. Presta atenção, querido. A palavra do Senhor diz que Jesus subiu ao monte para orar, e ali de cima ele viu os discípulos. Estavam lá embaixo, lutando contra as ondas do mar, porque o vento era contrário. Você imagina, correr contra o vento já é difícil. Agora você imagina, que não sei se você sabe, o vento é que produz as ondas, ele movimenta as águas. Então era um vento forte que produzia ondas grandes, que estava açoitando ali o barco. E os discípulos estavam ali tudo assustados, com medo: nós vamos naufragar. E aí o Senhor do nada aparece andando sobre o mar para encontrar eles. E aqui nós vemos na palavra, a palavra de Deus declara que era a quarta vigília da noite. Não sei se você sabe, mas os judeus, eles dividiam a noite em 4 vigílias. Então a primeira começava às 6 horas da tarde e ia até às 9 da noite. Essa era a primeira vigília. A segunda vigília começava às 9 da noite e ia até meia-noite. A terceira vigília, ela começava meia-noite e ia até às 3 da manhã. E a quarta vigília, que é essa que interessa para nós aqui, ela começava às 3 horas da manhã e ia até às 6. Irmãos, a quarta vigília é a parte mais escura da noite. 3 horas da manhã o negócio começou. Isso significa que no momento mais escuro, no momento
mais difícil da situação que você tem passado, saiba que o Senhor, Ele vai vir ao seu encontro. Aleluia! Não é você que vai ao encontro dele. A Bíblia diz que Jesus, lá de cima do monte, Ele viu os discípulos lá embaixo, sofrendo lá, quase naufragando. E a Bíblia diz que Jesus foi ter com eles, foi Jesus que foi ao encontro deles, na quarta vigília, no momento mais escuro, mais difícil. Talvez você está passando por um momento difícil. Às vezes você está aqui e está pensando, pastor, eu nunca passei pelo que eu estou passando agora. Eu nunca enfrentei uma situação como essa. Meu Deus do céu! Pois é, saiba que Jesus está lá de cima do monte. Ele está vendo você. Porque às vezes o diabo está falando na sua cabeça que Deus não está vendo o que você está passando, o que você está enfrentando. Mas a Bíblia diz que Jesus viu. E ele não ficou parado lá não. Ele desceu do monte. E ele veio encontrar com os discípulos. Estava com eles. O Senhor, Ele vai vir ao seu encontro. Mas não apenas isso, Ele vai vir a você de uma maneira que você nunca imagina. Porque às vezes você está pensando, Ele vai vir assim, vai fazer assim. Não. Você está achando que Ele vai chegar ali pela praia? Não, às vezes Ele vem andando por sobre as águas. Às vezes você está olhando em volta e você não encontra saída. Mas o Senhor está criando uma forma, uma maneira, uma saída. Ele é expert na criação. Lembra que até você foi criado por Ele. Amém. O Senhor, ele é especialista em criar coisas. Onde não existe, Ele traz a existência. Os discípulos, eles nunca tinham visto o Senhor andar sobre as águas. O Senhor, Ele fará algo completamente novo, surpreendente na sua vida. Os discípulos, eles ficaram assim muito assustados. Talvez você também vai ficar assustado com a forma com a qual o Senhor, Ele virá sobre a sua vida. Você vai ser surpreendido. Os discípulos ficaram surpreendidos. Porque do nada eles olharam, Jesus estava aqui chegando. Às vezes você está achando que a sua vida, seu negócio, sua família, seu casamento, seus filhos, às vezes você acha que está tudo naufragando. Mas quando você menos esperar, que você olhar do lado, o Senhor está ali. Você vai até assustar, o Senhor chegou aqui. O que é isso? Amém. Oh Deus. Ele não vai fazer de uma forma habitual, mas vai ser imprevisível, inexplicável. Para que você se sinta, seguro. Ele vai falar para você o mesmo que Ele falou para os seus discípulos. Sou eu. Essa afirmação, ao dizê-la para você, ela soa familiar aos seus ouvidos. Sou eu. Porque essa é a mesma afirmação que o Senhor falou para Moisés. Eu sou. Olha, irmão, os seus dias mais sombrios, ouça a palavra do Senhor dizendo para você: não tenha medo. Sou eu. Glória a Deus. Eu estou aqui com você. Aleluia. Não tenha medo, eu sou o seu escudo. Aleluia. Sou eu quem te protejo, eu te fortaleço. Alegre o seu coração, porque o seu galardão será sobremodo grande. Glória a Deus. Talvez você está aqui me ouvindo, você recebeu um diagnóstico ruim dos médicos, e agora nem mesmo você consegue dormir à noite. Mas creia no Senhor, descanse, durma, receba paz no seu coração, refrigério na sua alma, porque enquanto você estiver dormindo, o Senhor está dando a vitória para você. Glória a Deus. Nas suas noites, talvez elas se tornaram como a de Daniel, deitado com leões. Mas o Senhor está com você e está te dizendo: não temas. Pastor, o que eu tenho que fazer? Lembre-se que você é amado. Por fim, eu preciso te dizer algo. O tempo acabou, os irmãos do louvor pode subir aqui. Eu queria que você ficasse de pé, nós já vamos tomar ceia. Eu vou